Isso é bom, né? Glória a Deus. Queridos, mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, vamos abrir lá no Evangelho de João, capítulo 17. Enquanto você vai abrindo a palavra do Senhor, dar alguns recados. Sábado agora, às 18 horas, terá o evento, um culto para as mulheres. Cadê as mulheres aí? Faz um barulho aí, vamos lá. Vocês estão desanimados mesmo, hein? De novo, vamos lá. Cadê o barulho? 1, 2, 3, já! Isso! Você, mulher, esteja presente. É uma programação especial para você. Sábado agora, às 18 horas, sobre a liderança da Juliana. Só um sinalzinho aí, Ju. Olha lá, a Ju. Esteja presente, em nome de Jesus, tá? EBD, estou sentindo falta de muitas pessoas aqui na EBD. Nós temos aqui um grupo de pessoas que estamos estudando a palavra do Senhor. Esse mês de janeiro, nós estamos falando ali sobre os 16 artigos de fé. Tá interessante agora, uns assuntos bem legal, uns assuntos para a gente aprender junto, crescer junto. Esteja presente. Se você pode, esteja conosco. Procure chegar umas 8h40 da manhã. Por quê? Às 9 horas a gente deve começar. Às 9 horas nós temos ali o nosso culto devocional, uma breve meditação, para irmos aprender e estudar um pouquinho a palavra de Deus. Mas antes das 9 horas, a gente serve um café. Tem um cafezinho, um pão, um bolo para comer. Então chegue um pouquinho mais cedo, antes das 9, para a gente ter esse tempinho de comunhão. E às 9 horas, 9h10 no máximo, a gente começa a nossa EBD. Então você é o nosso convidado, esteja presente. Terça-feira, às 9 da manhã, temos a oração intercessória, aqui Carro, com o irmão Luiz, às 9 da manhã, você que pode estar presente, venha. Cadê o Levi? Levi? O Levi pode, né, Levi? Está de atestado, né, Levi? O Gui comentou comigo essa semana. Pastor, nós podíamos fazer um time. Cadê o Gui, baterista? Nós podíamos montar um time de futebol aqui, né? O Gui só pensou, o cidadão ali já torceu o joelho jogando bola. Mas nem começamos, já torceu o joelho, hein? Poxa vida. E às quartas-feiras, às 20 horas, o culto da família. Às 20 horas, esteja presente. Às sextas-feiras, às 20 horas, também, a nossa reunião de oração. Você é o nosso convidado, esteja presente. Vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelo povo de Deus, por nós, pela igreja. Vamos orar por aqueles que necessitam, né? E, como eu disse, por nós mesmos, que também precisamos separar esse tempo de oração, apenas oração. E ao sábado, a JNI, o barulho dos jovens. Vamos ver se nós vamos ganhar das mulheres. No 3. 1, 2, 3. Vida, David. Eu não ouvi você fazer barulho aí, David. De novo, vai. 1, 2, 3. Aê, deu empate agora. JNI. Todos os sábados, às 19h30, o Lucas, o Fabiano, a Giovana, a Catiane têm preparado algo especial para vocês aqui. É um culto dirigido pelos jovens, ou seja, toda a igreja pode estar presente. Mas eu já te falo, vem preparado para dar uma mexida, porque esses jovens aqui são agitados, hein? Se tiver um probleminha na coluna, passa uma pomadinha antes, que olha, a gente sai daqui, né? Mas esteja presente em nome de Jesus. Queridos, Evangelho de João, mesmo assentados, mas com reverência, a palavra do Senhor, diz assim, capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória
porque eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-o no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles são do mundo, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Santo e bendito Deus, Pai de amor e graça, a tua palavra, ó Deus, ela foi lida, e eu oro ao Senhor, ó Deus, que na continuação desse culto, o Senhor venha falar aos corações dos teus filhos nessa noite, que o Senhor, ó Deus, venha abrir o entendimento, e que cada um, ó Deus, receba da dispensa do Senhor a porção necessária, ó Deus, para o seu caminhar, para o seu viver, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Uma das orações mais importantes, acabei de ler, uma palavra, uma oração do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo já estava aqui algumas horinhas antes de ir para o jardim, para o Getsêmani. Jesus no cenáculo orando, falando com seus discípulos, instruindo e ensinando. Jesus para um momento e ora. Mas antes dessa oração, você vai ver que Jesus Cristo, ele caminhando com seus discípulos, ele institui a ceia, ele ensina, ele fala do amor, ele ensina sobre o Pai, ele vive o verdadeiro Pai aqui na terra, ele caminhando com os discípulos, ele ensina como esses discípulos deveriam se comportar no mundo. E todas as vezes que você vê essa palavra mundo aqui, não está se referindo destas coisas que nós vemos, mas sim sobre um sistema maligno que opera nesse mundo. Jesus Cristo, ele roga ao Pai, ele ora ao Pai, para que os guardasse
do maligno, para que os guardasse do sistema, mas não para que os tirasse do mundo, esse que nós vemos, mas que os guardasse. E o próprio Jesus diz: e eu me santifico. E Jesus não está dizendo que ele se santifica porque ele tinha pecado, não. Jesus não teve pecado, mas ele está nos trazendo o entendimento da separação, da santidade e santificação, aonde ele se separou para o Pai, para viver a vontade do Pai. E ele então começa essa oração dizendo que lhe é chegado a hora. E ele vem ensinando os discípulos há alguns tempos já, que esse momento ele iria chegar, que esta hora iria chegar. Jesus nunca enganou os seus discípulos. Jesus, em versículos anteriores, em capítulos anteriores, nós vamos ver como no capítulo 16, no versículo 22, que diz assim: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus já estava preparando o coração dos seus discípulos, preparando o coração de todos aqueles que o amavam, que ele iria partir, porque a sua hora era chegada. Mas o interessante nessa oração é que Jesus não só ensina os discípulos, mas como através da oração, ele traz uma confiabilidade aos discípulos, que ele rogando ao Pai, mesmo ele não estando aqui, esses e todos aqueles que viessem a crer no nome de Cristo, estariam guardados do mal. Temos alguns versículos que vai falar sobre aflições, como o capítulo, João 16, 33, está perto do capítulo 17, olha só: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu, Jesus, venci o mundo. Jesus começa a orientar esses discípulos: nós teremos aflições nesse mundo, mas vocês estão protegidos pelo Pai. Não é condicional, é uma oração aonde ele nos garantiu aos discípulos que eles estariam guardados do sistema maligno de Satanás. Quando nós vamos ler algumas outras passagens bíblicas, em Tiago, por exemplo, nós vamos ver que há uma orientação para nós, que nós devemos fugir, ou resistir ao diabo. E quando nós assim o resistimos, ele foge de nós. Nós vivemos dias, ou seja, desde que mundo é mundo, desde que o ser humano, desde que o pecado entrou no mundo, nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias com aflições. Nós vivemos dias nos quais muitas vezes nós não temos paz. Não paz com Deus, mas paz em nossos próprios corações, devido às grandes aflições que nós sofremos nesse mundo. E aí Jesus vem e dá uma garantia: eu venci o mundo, tende bom ânimo, porque eu venci. E aí Jesus, nessa oração, trazendo essa confiabilidade aos discípulos, diz: queridos, confia no Pai, eu estou orando e rogando por vocês. Quando nós olhamos uns para os outros, não é gostoso quando alguém chega para você e fala: eu estou orando pela tua vida, eu estou orando por você. Não desanima não, Deus é contigo, eu não tenho em que te ajudar, mas eu estou orando. Isso nos conforta, nos traz paz, nos traz gozo e alegria, mesmo que os nossos problemas muitas vezes ainda não foram resolvidos, mas só o fato de sabermos que tem alguém que se preocupa com nós, que tem alguém que verbalizou, que está orando por nós em meio às nossas aflições, isso conforta os nossos corações. E aqui Jesus faz isso aos discípulos, só que mais, aqui Jesus dá uma garantia, que o maligno não vai tocar neles. Não vai. Aqui Jesus diz ao Pai, que o Pai os guardasse do maligno. Não peço para que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Nós estamos cercados de nuvens, eu vou usar esse termo,
de nuvens, não as nuvens de testemunhas, como nós lemos lá em Hebreus, mas nuvens de, como que eu posso dizer, não quero usar essa palavra, é um pouco chato, um pouco forte, mas não tem outra, né? Estamos cercados de demônios aos nossos lados. Não queria usar essa palavra, mas é essa, não tem outra, né? Às vezes tem outra, mas essa é uma grande verdade. Mas eles não têm poder para tocar nos filhos de Deus. Só toca quando eu ou você damos liberdade para ele, ou se há uma permissão de Deus para isso. E aqui Jesus conforta o coração desses discípulos, eu estou orando ao Pai, e o Pai vai os guardar e o proteger do maligno, porque vivemos num sistema maligno, e esse sistema, ele começa a nos envolver de tal forma, que ele nos invade os nossos corações, invade as nossas mentes, aonde Satanás sabe das nossas fraquezas, aonde ele sabe os nossos pontos fracos, e joga ali os seus sofismas, e joga ideias falsas sobre as nossas mentes, que faz que nós não vivamos mais em paz com os nossos irmãos. Casamentos destruídos, relacionamentos destruídos, povos destruídos, igrejas fracas no sentido do relacionamento com Deus, porque nós estamos cercados por esse sistema maligno. Mas Jesus afirma que o Pai protege. E de que forma que eu posso estar protegido pelo Pai? Quando eu guardo essa palavra no meu coração. Quando eu pego essa palavra de Cristo, eu coloco ela no meu coração, e eu creio que o maligno não vai tocar a mim, não vai tocar os meus, não vai tocar na minha família, não vai tocar no povo de Deus. E não toca. Mas tereis aflições. E não vamos confundir aflições com o ataque do inimigo. Aflições são muitas que nós podemos passar. Às vezes, as coisas não acontecem como nós queremos. Às vezes, as coisas nos pegam de surpresa. Às vezes, as nossas expectativas, elas são frustradas. Às vezes, almejamos tais situações e elas não acontecem. E começa a vir frustrações. Às vezes, esperamos muito e recebemos pouco. E começa a vir frustrações sobre as nossas vidas. Mas nessa hora, o Senhor Jesus Cristo diz para mim e para você: eu venci. Eu venci. E se Jesus venceu, devemos confiar e depositar toda a nossa fé em Cristo Jesus. Acompanhe comigo o versículo 11 do capítulo 17. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E como ser um, se nós somos diferentes? Mas ser um no Espírito Santo de Deus. Ser um guiado pela vontade de Deus. Sermos um guiado pelas intenções que Deus tem a fazer e a realizar a obra dele no seio da igreja e na humanidade, na família, aonde quer que Ele coloque você para estar. E Ele diz que sejamos um em espírito, nas verdades de Cristo, inegociáveis, essas verdades de Cristo. Mas Ele não para. No versículo 13, Ele diz: mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo, a alegria completa em si mesmo. Olha só, queridos, Jesus, ele não precisava provar nada para ninguém. Jesus, ele não precisava provar para mim e para você que ele é Deus, que ele é o próprio Deus, como relata o Evangelho de João no capítulo 1. Ele não precisa disso, mas o seu amor sobre nós é tão grande, que dentro da nossa capacidade de entendimento, dentro do nosso intelecto, Ele trabalha de uma forma para que nós venhamos a compreender quem Ele é e o seu poder, dentro da capacidade, o limite de cada um.
Alguns que entendem com mais rapidez, outros que levam mais tempo, mas fato é, todos vão entender que esse Deus, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, está dizendo para esses discípulos, primeiro para esses discípulos que andava, que caminhava com eles ali, e diz para o Pai: Pai, eu não preciso falar isso para o Senhor me conhece, nós somos um, mas eu falo para que eles aprendam a confiar e a depositar toda a esperança e confiança no Senhor. Então eu falo com o Senhor para que eles aprendam a se comunicar com o Senhor, para que eles aprendam também a depositar a sua fé no Senhor, porque tudo que eu tenho feito pela tua vontade, e nós, eu, o Filho, o Senhor, o Pai, nós sendo um, eu tenho realizado as tuas obras aqui na terra, tenho feito milagres, tenho curado, ressuscitei mortos, tudo isso para glorificar o teu nome. Mas eu precisava de fazer isso? Não precisava, mas eu fiz para que o teu nome seja glorificado. Para que o teu nome seja glorificado. Isso eu enxergo. Tamanho amor de Jesus sobre as nossas vidas. É como um pai tentando ensinar a criança, contando parábolas. É o pai no dia a dia, como diz o provérbio, ensinando a criança no caminho que se deve andar. O pai tentando achar parábolas, meios de trazer uma comunicação ao seu filho, de uma maneira que o seu filho possa entender aquela situação. E Jesus faz a mesma coisa com nós, como fez com esses discípulos, falando sobre as coisas do Pai, falando sobre os oráculos do Pai, orando ao Pai, como oração do Pai Nosso, quando Ele vem nos ensinar a orar por meio do Pai Nosso. Quando chega nessa oração sacerdotal de Jesus Cristo, uma das orações mais maravilhosas e lindas da Bíblia, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que Deus, Ele está orando para o Pai, não porque Ele precisa orar ao Pai, mas Ele está sendo modelo e referência para que eu e você fizesse o mesmo. Mas com fé e confiança que Ele vai fazer, que Ele vai realizar as grandes obras. Como eu li versículos antes, Jesus diz: eu venci. Ele venceu o que? Ele viveu esse sistema de mundo. Ele venceu Satanás, derrotou Satanás ali na cruz. Ele poderia derrotar Satanás de quantas formas ele quisesse, mas ele preferiu derrotar na cruz do Calvário, onde nós até falamos aqui domingo retrasado, sobre a humilhação de Cristo e a exaltação de Cristo. A humilhação, ele como homem, 100% homem, como também 100% Deus, e como homem, vivendo como homem, não usurpando do seu poder como Deus, sofreu, padeceu, recebeu morte de cruz, se entregou a morrer por morte de cruz, recebeu coroas de espinho, humilhação de Cristo. Mas no terceiro dia, o que acontece? Deus o ressuscita, exaltação de Cristo, venceu Satanás na cruz. Eu venci. Jesus diz: eu venci esse sistema, eu venci esse mundo. Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. E nós, como os filhos de Deus, como cristãos, devemos ter paz com Deus por meio dessas palavras. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei. Você sabe. Eu sei como eu cheguei. E nós, como seres humanos, muitas vezes nós temos essa tendência de orar, mas já não ter mais fé que Deus pode fazer. E Ele pode. Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Qual é a aflição? Como Jesus disse que nós teríamos aflições aqui, e temos. Qual é a aflição que está afligindo o seu coração? Qual é a aflição que está tirando a tua paz? Ou qual é até mesmo a aflição que está atrapalhando o teu relacionamento com Deus? Ele diz: eu venci o mundo. Ele venceu esse sistema. Quando eu e você conseguimos depositar essa fé em Cristo Jesus, essa fé ela vem através do poder do Espírito Santo em nossos corações e nos trata de tal forma que mesmo em meio às aflições, agora eu tenho paz com Deus, eu tenho esperança no meu Deus, eu confio que Ele vai me ajudar no tempo oportuno. Porque dia após dia nós sofremos aflições. Umas nós procuramos, outras nem bate a porta, simplesmente chega.
E o texto diz para nós, acompanhe comigo o versículo 15. Como eu tinha dito, não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Onde esses discípulos estavam quando Jesus estava orando ao Pai? Aonde Jesus estava quando ele estava orando ao Pai? O texto nos diz, ele estava neste mundo, nesta terra, não nesse país, em outro país, mas nessa terra. Mas aqui Jesus diz que não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Eles não são desse sistema maligno, como eu, Jesus dizendo, não sou desse sistema maligno. Então, Pai, eu não os peço que os tire deste mundo que eles vivem, mas que o Senhor os guarde, os proteja desse sistema maligno que opera neste mundo. Que o Senhor os proteja. E o texto vai mais além. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha só, Jesus tinha uma missão tremenda. Jesus veio a esse mundo e agora a esse sistema para vencer Satanás e através da sua morte, a sua expiação, redimir eu e você com o Pai. Através da sua crucificação, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, sangue puro, sangue inocente, sangue que foi derramado para Deus em favor de nós, sem mácula, sem mancha alguma, esse sangue que nos dá e nos deu a salvação, quando eu creio em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo e na ressurreição de Cristo. É interessante que, quando nós falamos em crer na ressurreição de Cristo, 11 dos seus discípulos que caminharam com ele, porque o 12º, Judas, havia já suicidado, ele aparece primeiro a Maria, na sua ressurreição, e aparecendo a Maria, Maria vai até esses 11 mais próximos, chegado de Jesus, para falar sobre a ressurreição de Jesus. Eles não deram crédito a Maria, Maria Madalena, a quem Jesus expulsara 7 demônios. Você pode acompanhar lá em Marcos 16. Depois, 2 desses discípulos a caminhos de Emaús, Jesus aparece a esses 2 e vai conversando com esses 2, e esses 2 não enxergam Jesus, não conseguem perceber Jesus, mas num dado momento eles percebem Jesus, e eles ficam tão felizes que voltam para os seus 9 amigos, com esses 11, voltam a esses amigos e falam que viu Jesus. Esses 9 também não deram crédito a Jesus, até que então Jesus aparece para todos eles, e ali Jesus puxa a orelha de todos eles. Esses discípulos que caminharam com Cristo, que viram os milagres de Cristo, que foram testemunhas oculares de tudo que Jesus fez, tiveram dificuldade de crer na ressurreição de Cristo Jesus. E até os dias de hoje, muitos têm dificuldade de pegar para si, de crer na ressurreição de Cristo. E se muitos às vezes ainda têm dificuldade de crer na ressurreição de Cristo, quanto mais crer no que Jesus estava orando ao Pai, que os guarde do maligno. Nós precisamos, como cristãos, ter mais ousadia no nome de Cristo Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Quando eu e você, meu irmão, nos encontrarmos em aflições, em dificuldades, aonde foge da nossa limitação humana de resolver, clame por esse nome. Já foi ordenado. E nós precisamos tomar posse dessa autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu venci esse sistema maligno. Vocês vão ter sim aflições, mas lembre, no momento das vossas aflições, que eu venci esse sistema maligno. Vocês creiam, oram ao Pai, eu estou orando e rogando, não é uma oração condicional, talvez o
Pai vai lhes ajudar. Não, o Pai vai vos ajudar, desde que vocês tenham fé. Por isso que eu disse sobre a ressurreição de Cristo, que muitos desses discípulos não creram, precisou tocar, precisou ver, palpar, precisou ver Jesus para acreditar. E aí Jesus diz para eles, agora voltando lá em Marcos, e Jesus fala para eles agora: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Agora vocês vão provar do que vocês acabaram de passar. Pessoas de quem vocês vão falar do meu nome, não vão dar crédito, mas fiquem tranquilos, porque estes sinais hão de acompanhar vocês. E está todo o texto lá, e você sabe o que diz dos milagres de Jesus, sobre ratificando o nome de Cristo Jesus. Mas, voltando aqui para a oração, e Jesus está falando com esses discípulos. Aqui eu estou falando de dois tempos, de dois momentos, de dois acontecimentos. Esse primeiro acontecimento na oração sacerdotal, aonde Cristo ainda não havia sido crucificado, e estou falando de um segundo tempo, pós a sua crucificação e ressurreição. E voltando aqui, antes da cruz, antes do Getsemane, Jesus está dizendo a esses discípulos: tenham fé, creiam em mim. E aí eu pergunto para você que está aqui hoje, por que muitas vezes a gente não crê que Jesus, o nome de Jesus, pode nos socorrer? Que o nome de Jesus pode nos ajudar no nosso dia mal, no nosso dia de aflição? E o texto continua, e acompanhe comigo o versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Agora Jesus está dizendo ao Pai: ó Deus, até aqui eu orei ao Senhor por estes que o Senhor me deu, por esses discípulos que estão caminhando comigo. Até aqui eu estou orando por esses homens que o Senhor me deu a responsabilidade, através dele, quando eu partir, eles ir e propagar o evangelho e falar sobre a minha ressurreição. Agora naquele segundo momento, quando ele ressuscitar e for assunto ao céu, eles é que vão falar de mim. E esses que vão ouvir, esses que vão receber a minha palavra, que o Senhor também os proteja e os guarde. Então Jesus, ele separa muito bem aqui. Ele fala dos seus discípulos que estavam caminhando com ele, como ele fala de mim, de você que estamos aqui hoje. E ele diz para nós: confie, confie, vocês terão aflições, mas eu venci o sistema maligno, o sistema que te ataca na madrugada, o sistema que ataca os seus pensamentos, o sistema onde os dados inflamados e seta de Satanás te ataca, aonde ninguém jamais consegue imaginar, aonde você sozinho, no seu lugar, no seu canto, aonde não tem mais ninguém, você trancado e fechado no seu quarto, naquelas lutas internas, aonde só Satanás tem ali o controle e o poder de provocar em seu coração, em suas mentes, dados inflamados e setas malignas. E aí você e eu devemos lembrar dessa oração de Jesus Cristo: eu venci esse sistema de Satanás, não as pessoas, mas o sistema e o governo de Satanás. Eu venci, e quando você e eu eu me refiro eu mesmo, quando eu e você passarmos por isso, lembramos dessa oração. O Senhor Jesus Cristo orou dessa forma. Lembra assim, lembra como eu estou te dizendo. O Senhor Jesus Cristo orou ao Pai, para não tirar eu desse mundo, mas para me guardar do maligno. E aí você e eu temos toda a autoridade no nome de Cristo Jesus de orar. Em nome de Jesus, está repreendido. Sai para lá pensamento maligno, sai para lá tristeza, sai para lá. Em nome de Jesus, é a autoridade que Jesus nos dá em seu nome. E isto é uma arma muito poderosa, que muitas vezes a nossa luta não é pela falta de algo material. Porque algo material alguém pode nos ajudar, desde que assim nós manifestamos a nossa necessidade. A igreja está aqui também para ajudar. Mas aqui, ó, na alma, o silêncio do coração,
só onde você conhece, aí é só Deus. Aí é só Cristo. Aí é só a presença do Espírito Santo de Deus. Eu venci o sistema maligno de Satanás. Eu venci. Vocês vão ter aflições, mas eu venci. Lembre disso. Pai, eu não rogo só por esses que tu me deste para dar sequência nessa obra, mas por todos aqueles que vier a crer no seu nome. Acompanhe comigo o versículo 21. A fim de que todos sejam um. Olha que legal. Olha aqui para essa parede. Somos um. João 17, 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você quer ver a multiplicação no reino de Deus? Quando tem um, quando tem dois, quando tem três, quando tem quatro, quando tem cinco, unidos na verdade da palavra de Deus. Não é em qualquer palavra, não é do homem. Não é nos livros de filosofia. Não é o que a psicologia diz, embora isso tudo é bom para estudar. Mas é na palavra da verdade. É na palavra de Jesus Cristo. E na verdade de Cristo, pura e cristalina, nós nos tornamos um com o Pai. Com dificuldades, sim. Precisamos, muitas vezes, tolerar uns aos outros. Mas a verdade é que essa tolerância, ela deve se transformar em amor para uns com os outros, para que sejamos um, unido com o Pai. E aí nós começamos a nos fortalecer agora, mas não só no individual, mas no coletivo, para que o mundo venha crer. Para que o mundo venha a crer. A igreja, ela tem uma arma poderosa, que é a união, que é esse sinergismo, que juntos com Cristo Jesus, nós podemos vencer esse sistema maligno que opera no mundo. O que eu estou falando, talvez, algumas partes do que eu estou falando aqui, não faz tanto sentido para a nossa realidade aqui no Brasil. Só um minutinho. Não converse com a pessoa que está do seu lado, tá? Você está rindo por quê, seu Samuel? Era para eu ter abrido antes, eu esqueci. Me desculpa, gente. Dá sede, né? Tá calor. Água da vida, né? Vocês ficaram com vontade, né? Tem um bebedouro ali, ó, tá geladinha a água. Quem quiser beber água, pode ir ali, em nome de Jesus. Queridos, eu brinco tanto, depois eu esqueço onde eu estava, né? Seu Samuel fica me atrapalhando aí, seu Samuel? É? Mas já eu me lembro onde eu estava. E já me lembrei onde eu estava. A igreja de Jesus Cristo, ela tem esse poder. E nós devemos aproveitar disso que Jesus Cristo nos ensina. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina que ela é como uma despensa. É esse termo mesmo, como uma despensa. Quando eu e você estamos, cada um em vossas casas, quem é que mexe, cozinha, sabe, pelo menos fazer um arroz, um ovo frito, alguma coisinha? Tem uma galera boa aí na cozinha aí, né? Ah, você também, cara, você é bom na cozinha, né? Tem uma galera boa aí. Quando você vai preparar algo, o que você faz? Você vai à despensa. Você tem em mente o que você vai fazer, e você vai à despensa e vai pegar os alimentos, para fazer algo que está no seu coração. Então, você não vai pegar qualquer coisa que você achar pela frente, né? Você vai fazer uma macarronada, por exemplo, você vai ali, você vai na despensa, você abriu ela, você não vai pegar o arroz, né? Você vai pegar o macarrão, você vai pegar a polpa de tomate e as coisas que envolvem essa macarronada e preparar. Você abriu a despensa para pegar qual necessidade? Aquela necessidade daquele momento que é aquela macarronada. A Bíblia,
ela é uma despensa de Deus, e ela está repleta do alimento, e tem todos os alimentos necessários para a nossa vida espiritual. E conhecendo a palavra da verdade, quando eu me encontro nas aflições, quando eu me encontro nas opressões das hostes malignas, o que eu devo fazer? Vim nas verdades, como nós lemos aqui, e então dentro da despensa do Senhor, tirar a necessidade diária. Hoje eu entendo que o que nós estamos tirando dessa despensa é essa oração sacerdotal, na qual Jesus está dizendo para mim e para você, como disse aos seus discípulos, que no nome de Jesus Cristo, esse nome tem todo o poder e autoridade para vencer o maligno, o sistema, o mundo, tudo aquilo que Satanás intenta contra as nossas vidas. Então, no dia da nossa fraqueza, no dia da nossa angústia, no dia da nossa aflição, nós devemos pegar, por isso que Paulo vai nos ensinar que nós devemos ser como obreiros, aprovados diante de Deus, e que maneja bem a palavra, a nossa arma, a nossa regra de fé, para que nós possamos tirar da despensa o alimento necessário para poder vencer o sistema, porque Jesus garantiu, eu venci o mundo. E se ele venceu, e se você está nele, e somos um com Cristo, um com o Pai, então também nós podemos vencer, ainda com aflições, mas nós podemos vencer, amém? Amém. E o versículo 23 diz, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha que declaração. Lembra que eu disse que Jesus não precisava orar a Deus, sendo que Ele é o próprio Deus, mas lembra também que eu disse que Ele na sua deidade, 100% homem, como 100% Deus, Ele como homem, Ele ora e nos ensina a orar e a buscar o Pai, para formarmos e nos aperfeiçoarmos nessa unidade, para que o mundo veja que nós somos um, e que o amor de Deus está em nós, e que nós venhamos a nos sentir amado por Deus. Quanto mais relacionamento com Deus, mais eu me sinto amado por Deus. Quanto mais eu me relaciono com os meus irmãos, na fé verdadeira, nas verdades de Cristo, mais o irmão vai ver o amor de Deus em mim, eu vou ver o amor de Deus na vida do meu irmão, e nós vamos vendo uns aos outros o amor de Deus no meio da igreja, no seio do povo de Deus, e o mundo também vai querer e vai desejar todas essas coisas. Vai falar, esse povo passa por aflição, esse povo passa por sofrimento, a doença chega também na casa desse povo cristão, a morte também chega na casa desse povo cristão, o desemprego chega na casa desse povo cristão, mas é um povo alegre, é um povo que tem uma alegria verdadeira por dentro, é um povo que está sangrando, está sofrendo, mas tem uma paz, tem uma alegria, e aí o mundo vai vendo esse amor aperfeiçoado em nós, e vai querer, e vai desejar esse amor, e esse mundo vai conhecendo, o mundo agora, as pessoas, não mais o sistema, as pessoas vai vendo em nós o amor de Deus, nós vamos sentindo o amor de Deus em nós, por nos guardar e nos proteger do sistema maligno, e o povo vai vendo esse amor de Deus em nós, e a unidade da igreja vai se fortalecendo. Mas Jesus conta com você, e porque Ele conta com você, Ele te deu o Espírito Santo, Ele te deu o Espírito Santo, e esse Espírito Santo que Ele nos deu, é para vencer o pecado, é para vencer a nós mesmos, é para vencer o maligno. Esse Espírito Santo, como vai ser tratado aqui no próprio Evangelho de João, Ele é quem vai nos confortar, Ele é o Consolador, Ele é quem vai trazer a paz em nossos corações. Esse Espírito Santo, Jesus disse, eu preciso ir, para que o Pai envie o Espírito Santo. E Jesus foi, e o Espírito Santo está aqui, na terra, em nós, a pessoa
do Espírito Santo. No mundo, convencendo o homem do pecado, da justiça. Do pecado, me ajuda aí, do pecado, da justiça e do juízo. E a nós, que já o confessamos, que já passamos por esse processo, que já reconhecemos o nosso pecado, que já pedimos perdão a Deus pelo pecado, que já reconhecemos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, agora em nós, a obra que Ele está fazendo em nós é o que? Nos aperfeiçoando, é trazendo a paz em nossos corações, é dizendo, filha, filho, não desanima não, não desanima não, filho, no mundo vocês terão aflição, mas o que está dentro de vocês é maior do que o que está no mundo, filho, cuide do teu coração, o Espírito Santo está contigo, o Espírito Santo está te fortalecendo, o Espírito Santo vai te fortalecer a vencer às vezes próprios desejos carnais que o ser humano tem, devido quando o pecado entrou no mundo. Mesmo caminhando com Cristo, nós não estamos livres e devemos sempre buscar pela pessoa do Espírito Santo para vencer o pecado que muitas vezes quer saltar de nós. O velho homem que muitas vezes quer atrapalhar a caminhada com Deus. Mas aí eu e você vamos lembrar que Jesus orou por nós, que Jesus intercedeu por nós, que o Espírito Santo de Deus está tão próximo de nós, mais próximo do que esse ar que nós estamos respirando. Aí eu e você vamos colocar esse joelhinho no chão, nós vamos orar, nós vamos clamar, e o Pai vai abençoar, o Pai vai fortalecer, ainda que problemas talvez ainda não seja resolvido, mas Ele vai trazer paz ao teu coração, Ele vai trazer conforto ao teu coração, Ele vai te dar forças para continuar, e no tempo de Deus, você vai ver o que Ele vai fazer com essa situação. Ele diz, eu venci o mundo, eu venci o sistema maligno, e o texto continua para a gente já caminhar para o encerramento. Vamos ler o 26, o último versículo. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Gente, o amor de Deus está sobre nossas vidas, sobre nossas vidas. Agora, vamos tentar simplificar e entender o texto. Sei que aqui tem pessoas que não são casados, mas isso é mais fácil dar esse exemplo para aqueles que é casados. Você casou, não foi para ser feliz, você casou para fazer a sua esposa feliz, e você, mulher, casou para fazer o seu marido feliz. E o amor, nós só vamos descobrir se de fato nós amamos, quando vier as dificuldades. Não tem como eu demonstrar amor quando está tudo bem. Quando está tudo bem, está tudo bem. Quando está tudo bem, está tudo bem. Agora, quando está tudo ruim, quando não está nada bom, é aí que nós desencadeia o amor. O amor. E agora a gente olhando, nós, seres humanos, criaturas e hoje filhos de Deus, quantas mazelas nós não fazemos, quantas coisas não são reprovadas diante de Deus sobre as atitudes e práticas que nós temos nesse mundo. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos amou, que Ele nos ama, e que Ele jamais vai desistir, e vai estar sempre, e vai continuar nos amando. E aí eu e você vai aprendendo esse relacionamento com Deus, e agora eu começo a demonstrar o amor que eu tenho por Deus, através de vida e pessoas que estão à minha volta, para que nós sejamos um com o Pai, com Jesus, unidade, aperfeiçoamento, juntos, nessa unidade, nesse sinergismo. E é isso que Jesus espera de mim, é isso que Jesus espera de você, é isso que Jesus espera de nós, porque sem essas verdades de Cristo sobre os nossos corações, sobre o nosso entendimento, no primeiro dia mal, nós vamos fraquejar. No primeiro dia mal, no primeiro dia de aflições, a nossa tendência é querer sair, abandonar. Nós cantamos aqui, né? Pular do barco, não foi bem essa letra, né? Mas a tendência é deixar o barco,
é deixar as coisas tomar seu rumo e nos afastar. Nas primeiras dificuldades, se nós não estivermos arraigados e firmados nas verdades de Cristo Jesus, desenvolvendo em nós o amor de Deus nas pessoas e até mesmo em nós não vamos conseguir, porque Jesus disse, neste mundo tereis aflições, e eu prefiro saber que eu terei aflição, melhor do que eu ser enganado que eu não terei aflições, porque quando eu sei que eu vou ter aflições, eu me preparo aqui, na santa palavra do Senhor, não sou pego de surpresa, e ainda que a necessidade chegar de fato de surpresa, muitas vezes chega, o fato que eu disse que eu não vou ser pego de surpresa, é pelo conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, que vai me fortalecer, e aí Jesus Cristo então, faz essa oração sacerdotal, a passos, a poucos metros não, a poucas horinhas de ir para o Getsemane, a poucas horinhas do traidor Judas ir lá e indicar, esse é Jesus, esse é o Mestre. Jesus falando de amor, ensinando de amor, trazendo segurança aos seus discípulos e a todos nós que aqui estamos hoje, sabendo o que lhe esperava. Jesus amou seus discípulos até o fim. Até o fim. E é assim conosco hoje. E eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Chamar aqui a equipe de louvor. Em nome de Jesus. Queridos, grandes verdades e muitas vertentes das verdades que nós temos da palavra do Senhor, do que nós lemos, do que nós aprendemos aqui nessa noite. Uma delas, que agora eu vou destacar, já falei, mas só destacar, e repetir várias vezes sobre aflições nesse mundo, é que Satanás, ele não está feliz com as nossas vidas. E ele quer destruir tudo que temos e tudo que somos. A palavra de Deus nos orienta que o ladrão ele vem, senão para roubar, matar e destruir. Essas são aflições que o povo de Deus diuturnamente sofre. Talvez o que Satanás tentou roubar, tua família, tua paz, tua esposa, teu esposo, teu trabalho, teus projetos, teu ministério, tantas coisas que pode ser. Aquele secreto que está no seu coração, que só você e Deus conhece, e você aí não verbalizou e não manifestou a ninguém, mas no seu íntimo com Deus você tem orado, e você percebe que cada vez está ficando mais distante, que sempre há uma dificuldade para a realização de tais obras, de tais feitos. O Senhor Jesus vem nos encorajar nessa oração. Eu estou orando ao Pai, eu rogo ao Pai, e o Pai vai guardar cada um de vocês. Então procure andar nas verdades, porque muitas vezes passamos pelo que nós passamos, porque nós procuramos passar, porque não estamos firmados na verdade de Cristo Jesus. Mas também é verdade que muitas vezes, nós sim estamos firmados nas verdades de Cristo Jesus, e como Jesus disse, nós sofremos por essas aflições, mas Ele diz, ei, não turbe o vosso coração, tenha paz, tenha alegria, como diz aqui, eu venci o mundo. Ele está dizendo para mim e para você, eu tenho poder, e eu quero que vocês aprendam a usar desse poder. Não é manifestação, não é isso, gente, mas é no seu dia a dia, é na sua luta, é na sua dificuldade, é onde a igreja não está presente com você, na segunda, na terça, na quarta, é onde só você sabe o que você passa, talvez alguém com quem você compartilhou, mas de fato, só você sabe o que você passa.
Você sabe da sua necessidade, você sabe da sua dificuldade, você sabe do peso que talvez você tenha carregado, e Jesus está dizendo para mim e para você: Pai, eu não estou pedindo para que os tire do mundo, e aí a gente sabe que no mundo tem isso, mas que guarda e os proteja do maligno. Nós podemos aprender com tantos homens da Bíblia. Daniel esperando resposta de oração, e Daniel se pôs na presença de Deus, e orou, e orou, e orou, 1 semana, 2 semanas, talvez se fosse eu e você, teríamos desistido no 3º, 4º dia de oração, mas ele continuou insistindo, e a Bíblia nos relata que no 21º dia, ele recebeu a resposta de oração. E olha que interessante, havia uma luta, uma batalha nas regiões celestiais, travando que aquelas respostas chegassem a Daniel. Daniel talvez não sabia de como estava essa situação, mas com certeza ele estava recebendo toda a opressão do sistema maligno que estava operando. Mas ele, como um bom servo de Deus, o que ele fez? Continuou orando. E eu sempre disse, a Bíblia nos relata que foi 21 dias, mas poderia ser 30, eu creio que Daniel continuaria orando. Poderia ser 1 ano, eu creio que ele continuaria orando, esperando essa resposta de Deus. E talvez você chegou aqui nessa noite, e tem buscado respostas de Deus, e tem orado a Deus, e eu quero te incentivar, não pare, continue orando, porque Jesus Cristo disse, que ele orou ao Pai, e essa oração foi para que nos protegesse e nos guardasse do maligno. Então, quando eu e você, como igreja de Cristo Jesus, temos fé na palavra de Deus, temos fé em Cristo, temos fé nesses oráculos, nessas grandes verdades, você tenha certeza, meu amigo, no tempo de Deus, a resposta vem. Não sei se vai ser tão favorável quanto a gente pede, mas Ele não deixa ninguém enganado, Ele não deixa ninguém de mão vazia, porque Ele conhece a sua luta e a sua aflição, e Ele está trabalhando nisso. Enquanto nós vamos louvar, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse, apresentasse a Deus a sua aflição. E esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que tudo pode, apresente Ele, que eu tenho certeza que no tempo oportuno, Ele vai te responder em nome de Jesus. Enquanto nós vamos louvar, faça a sua oração ao Senhor, e na sequência eu quero orar contigo.